O Jornal do Meio-Dia está de volta e em menos de 24 horas depois de declarar que não temia perder o mandato, a prefeita Flávia Moretti ganhou fôlego político. É que a Câmara Municipal de Várzea Grande decidiu arquivar a comissão processante que apurava supostas irregularidades na compra de uniformes escolares. E esse relatório, no entanto, será encaminhado ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deve analisar o caso e adotar as providências que entender cabíveis. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, do PL. Boa tarde, prefeita, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. bem-vinda. Estamos aqui. Prefeita, o entendimento geral aí é de que essa comissão processante era um exagero, não é? Agora a pergunta é a seguinte, não foi comprovada nenhuma denúncia contra Flávia Moretti, mas por que essa oposição sistemática contra a senhora? Olha, Lúcio, eu vejo que a oposição sistemática ali que se criou política contra a Flávia é uma oposição até pela quebra de paradigma que a Flávia vem fazendo em Várzea Grande. O trabalho que ela vem fazendo, quebrando culturalmente a forma de fazer gestão pública em Várzea Grande. Então, assim, eu entendo os vereadores quando aprovaram a comissão, porque foi colocado em pauta, para eles não se sentirem assim, olha, nós não vamos investigar, nós temos que pelo menos ver os documentos, ver o relatório, ver a defesa, tudo. Mas eu compreendo o papel dos vereadores. Mas quem denunciou e quem colocou para colocar em pauta uma votação para a abertura do processo, que foi o presidente da casa, é que fica numa situação, não haveria necessidade de um requerimento, de prestar informação e arquivar. E quem né? denunciou... Poderia feita a fiscalização de uma forma, mas é para querer um desgaste, para querer que haja um desvio de trabalho meu, por exemplo, enquanto eu estou achando que eu vou ficar, que eu estou preocupada com alguma coisa aí. Mas assim, faz parte da política, faz parte do processo com os vereadores na Câmara, mas eu enfrentei isso com muita tranquilidade, eu sempre estive muito confiante que eu não cometi nada ilícito, e dessa forma deixou claro e ficou claro para a população, para a sociedade, que realmente eu não devo nada. Então é isso aí, vamos seguir a gestão, vamos trabalhar agora, continuar o trabalho para a gente estar crescendo mais grande. A senhora falou que entende que faz parte do jogo político, digamos assim, mas até conforme o Lúcio perguntou, não houve um exagero, né? Sim. Movimentar toda a estrutura da Câmara, os vereadores ali que têm tantas outras demandas muito mais importantes, tem a falta de água, tem os alagamentos agora, a cidade está toda esburacada, ou seja, cabe eles fiscalizar, até cobrar da senhora esses assuntos, mas aí as atenções se voltaram, relatório de mais de 1000 páginas e no final não deu em nada. Não foi um exagero? Não havia outra forma? É o que eu foi falei. Uma perseguição na sua visão? E foram 90 dias. Podiam estar olhando para necessidades mais urgentes. Então, e assim, é aquela coisa, há um exagero, porque poderia ter sido de outra forma a fiscalização e o entendimento, né, que existe a forma do requerimento e a gente responder, pontuar e colocar lá. Então, há Isso um não exagero. Foi feito? Não. Pediu informações, nós mandamos, mas aí eles já... Aí teve uma outra denúncia já querendo abrir a CPI, que transformou numa CP. Por um terceiro, né? Por um terceiro. Então, isso há um exagero. Então, há uma condução política para desviar o foco da administração pública e faz uma instabilidade política, porque, cara, fica assim na mão de um julgamento político dos vereadores, né? Dos demais vereadores e da própria comissão processante. Mas eu me tranquilizei, deixei com meus advogados a minha defesa e eu fui tocando a administração pública, porque eu não vou ficar me desviando em assuntos pertinentes numa situação para ter desvio de foco. Mas cria uma instabilidade política. Porque a partir do momento que tem uma comissão processante que pode caçar a prefeita, aquele ente que foi eleito pela população, cria uma instabilidade política para eu ir pedir um recurso federal,
para eu pedir um recurso estadual, para eu conduzir um processo dentro do município de tapa-buraco, essas coisas todas. Há uma estabilidade. Como que eu vou dar? E ela está respondendo uma estabilidade já há muito tempo. Como que eu vou ajudar a Flávia? Vamos colocar um ente político federal ou estadual, um governador, um senador, um deputado, e ela está lá com aquela instabilidade política dentro do município. Então, isso que eu falo muito assim, há uma forma de você desviar os assuntos mais severos que a gente tem em Várzea Grande para enfrentar. E dificulta a minha governabilidade, o meu governo. Isso é fato. Prefeito, o maior compromisso que foi assumido lá para Várzea Grande é resolver o problema da água. Flávia Moretti se decidiu pela concessão do serviço. Sim. A Câmara já está ameaçando criar problema. A condução desse processo de concessão tem alguma coisa errada ou tudo está dentro do que deve ser? Tudo está dentro do parâmetro, dentro da transparência. A gente tem todos os compartilhamentos dos arquivos, dos documentos para a Câmara. Existe um representante, vereador Raul Curvo, ele faz parte do comitê que acompanha a concessão privada, acompanha os trabalhos da FIP, da concessão privada, o Raul Curvo. Foi entregue para ele todo o diagnóstico, prognóstico será entregue também, o plano de saneamento também será entregue. Ele participa de todas as reuniões da FIP, que acontece ou online ou presencial. Então, o vereador Raul Curvo é o representante legal da Câmara dentro do processo de concessão privada. Então, está tudo correndo conforme o cronograma. Estive aqui a última vez, você viu que eu estava trazendo todos os estudos que a FIP entregou. Agora, em março, começa a audiência pública. Nós prorrogamos para não fazermos em fevereiro por causa do carnaval, a Câmara ainda não tinha voltado aos trabalhos, para que a gente possa apresentar para os vereadores o plano de saneamento básico, onde prevê a concessão privada. E aí os vereadores vão ter que ser submetidos aos vereadores para aprovar. Eles falando que não querem a concessão privada, porque eles entenderem vai ser por lei, aí eu estou jogando a peteca para eles. Sabe aquele jogo de peteca? Eu fiz meu trabalho, agora o trabalho é com os vereadores. Eles vão ter que dar uma satisfação para a população. Porque os estudos falam, o DAE não consegue entregar água na casa da pessoa do jeito que o DAE encontra-se hoje. Ele precisa ser passado para uma concessão privada. Isso. Prefeito, voltando à polêmica dos uniformes, só para a gente encerrar esse raciocínio, essa questão. Houve, de fato, ali, talvez, um equívoco da administração em colocar o slogan da sua administração ou não? Não havia algo que impedisse isso? Constatou-se, por fim, na comissão processante que não houve prejuízo ao erário, questão financeira. Mas essa parte administrativa, uma possível propaganda, houve ou não? Não, nada não disso. Houve, não houve. Aquele slogan, em momento algum, remeteria? Não, ele veio... Daqui para frente ele vai poder ser usado ou não? O secretário tinha pedido para tirar, para sair, tudo, tal, para não ter tudo. E não houve essa parte da empresa, né? E o fiscal que recebeu os uniformes, começou a distribuir, também não fez esse trabalho, não teve essa situação. Mas não houve prejuízo ao erário, tanto que quando a gente viu que teve a denúncia, que startou, eu falei, vamos retirar, vamos devolver, vamos pegar os uniformes. Mas as mães, os alunos não queriam devolver, porque acharam lindo o uniforme, não queriam devolver. E eu falei, olha, agora deixa. Né? Parecia que até tinha uma foto da senhora, uma propaganda, né? Mas não nada disso. Não. Da maneira como foi, né? A foto que teve minha, ironicamente, com os uniformes, foi uma prova. Não, eu digo assim, que o slogan, argumentaram que seria uma propaganda da sua gestão. Não. E aí, quando chegou essa notícia para a imprensa, parecia que havia até uma foto da senhora, assim, que era uma propaganda escancarada. No entanto, não. E não havia nada que impediria esse slogan também. São 3 palavras. Exatamente. Da gestão, não é da minha campanha, não é da Flávia, não é da eleição. E o denunciante não lembrava do slogan. Foi isso? Por cima. Pois é. Pelo menos foi o que toda a imprensa divulgou. Pelo que foi falado, né? Foi isso. Mas assim, eu acho que deu para entender, deu para entender que é uma forma que eles queriam causar uma instabilidade política na minha gestão.
entendeu? E não conseguiram achar outra coisa e por ocasião acharam essa. Talvez a imagem da Câmara que saiu abalada depois disso. Acredito. Olha, eu achei que a acha? comissão processante foi muito bem, porque a partir do momento que é aberta o processo pelo plenário, que os vereadores votaram pela abertura, a comissão processante foi bem conduzente. Conduziu, deu prazo para resposta, porém, teve algumas situações que a gente pontuou juridicamente, umas falhas. Mas, no final, o relatório, eles foram bem justos em relação à minha defesa e à defesa do secretário, tudo encaminhando para o MP, que a gente aguarda agora esse posicionamento do Ministério Público. Prefeito, mas eu não tenho problema. Prefeito, não tenho lá em Várzea Grande não falta polêmica, né? Não. Teve uma outra na semana passada, em relação ao DAI. Sim. A senhora pedindo a chave do DAI, como é que é isso? Eu fui indagada pelo jornalista, né, sobre uma fala do presidente do DAI, que não conseguia resolver os problemas porque eu não estava enviando o aporte financeiro ao DAI. Infelizmente, era complicado em 2025 eu fazer esse aporte. E existe uma demanda da AGER e do próprio DAI pedindo para eu aumentar o reajuste da tarifa do DAI. E eu não acho justo aumentar esse reajuste no momento que a gente ainda tem várias situações para correr. Então eu falei, olha, eu não tenho como, né? Se ele não conseguir, me dá a chave do DAI. E o DAI é uma gestão compartilhada entre eu e o Tião, porque nós estamos no processo da concessão, então tem que estar eu e ele cuidando disso junto, né? E então, isso foi o fato, por isso que eu falei. Prefeita, obrigado pela presença Obrigada. e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada. Obrigada e uma boa tarde.